a gente pode começar a investigar o que seria uma função assim, ó. F de x é igual a log de x na base A. Claro, nome justo, né? Função logarítmica. Vamos pegar o número mais simples possível aqui primeiro, 2. Vamos investigar como é que fica o gráfico dessa função para entender o comportamento dela. Toda função do mundo, o gráfico passa por uma tabela. Como eu sou o construtor da tabela, eu não vou me avacalhar, não vou botar pi aí, não vou botar raiz de 2, não vou botar 1 milhão no x para me arrombar. Eu vou botar um número legal. Raiz de 2 até que sempre é divertido. Como eu sei que logaritmo, o que é logaritmo? Logaritmo de x na base 2 é o número que eu vou colocar como expoente de 2 para obter o x. Ou seja, o legal é que o x seja 2, que o x seja 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0. Aí vai ficar fácil descobrir o logaritmo. Então eu não vou ficar chutando o número do mal aqui. Eu vou pegar esses números aqui, ó. O que é 2 na menos 1? É 1 sobre 2, que é 0,5, né? Então tu vê, se o x for 0,5 vai ficar fácil de calcular. Se o x for 2, vai ficar fácil de calcular. Se o x for 2 na 0, que é 1, vai ficar gostoso de calcular. Se x for 2 ao quadrado, que é 4, tranquilo. 2 na terceira, que é 8, tranquilo. Tu vê, como eu selecionei o x de caso pensado, eu já até sei quem é o y. Mas o aluno, então, ele não precisa já adivinhar quem é o y. Ele só precisa tomar um cuidado e na hora de selecionar o x, escolher esse número elevado a um número qualquer. Esse aqui é o detalhe para fazer o gráfico de uma função logarítmica. Só isso. Sim. Eu poderia dar uma sacaneada aqui no x, né, para te enrolar um pouco mais. Aí a gente igualaria todo esse sujeito aqui a 2 elevado a um número. E esse número já vai ser o y. Não entendi, professor? Escuta, eu vou te mostrar agora. O x é 0,5, né? Vou botar ali, ó. Vai ficar log de 0,5 na base 2. Que eu vou achar o f de y, o f de x, né? Que é o y. Por isso eu não vou igualar x que nem antes, eu vou igualar y agora para ficar bonito. Como é que é a definição? A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. 2 na y, o que é 0,5? É 5 sobre 10? É 1 sobre 2. Passe o 2 para cima, 2 na menos 1, y é igual a menos 1. Ah, claro, pô, esse aqui é 2 na menos 1. Antes, eu não contei umas propriedades, umas consequências da definição de logaritmo, mas tem uma consequência da definição de logaritmo que é o seguinte, ó. Logaritmo de A na base A, se ele está elevado a n aqui, a resposta disso é o próprio n. Claro, né? Qual é o número que eu vou elevar o A para dar A na n? É o próprio n. Então tu vê, na verdade, ó, como 1 é 2 na 0, eu já sei que a resposta disso é 0. Como 2 é 2 na 1, eu já sei que a resposta desse logaritmo é 1. Como 4 é 2 ao quadrado, eu sei que a resposta desse logaritmo é 2. Tu vê, mas eu posso fazer, se eu ficar inseguro, log de 8 na base 2, log de 8, ó, o x virou 8, ó, na base 2 é y. 2 elevado a y é 8. 2 na y é 2 na terceira. E y igual a 3. Ah, claro. E depois que a gente construiu a tabela, é só ir para o plano cartesiano sem medo. Desenha lá o eixo x e o eixo y, tu sabe o plano cartesiano e pronto. Eixo x, eixo y. Eu tenho um quadriculado para me ajudar, tu não, então é legal tu usar uma reguinha ou um polegar ali, uma unidade de medida para tu separar os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, menos 1. Então tu vê, quando x era 0,5, quando x era 0,5, o y estava dando menos 1. Menos 1 do y é ali. Tá aí. Quando x era 1, estava dando 0. Quando x era 2, estava dando 1. Quando x era 4, quando x era 4, 5, 6, 7, 8, estava dando 2. Quando x era 8, estava dando 3.
igual ao gráfico da função logarítmica. Ela sempre vai subir, um pouquinho de cada vez, mas vai eternamente subindo, certo? Aqui ela vai descendo eternamente, se aproximando cada vez mais, mas nunca vai encostar. Esse gráfico vai cada vez mais próximo, mas nunca vai encostar, nunca vai deixar de se aproximar. Muito doido. Quer dizer que o x nunca vai dar zero. Ah, claro, né? A gente falou que isso aqui não pode ser zero mesmo. Muito bem. Gráfico de uma função logarítmica, crescente ou decrescente? Crescente, por incrível que pareça, quando o x aumenta, o y aumenta. Beleza? Só que se nós fôssemos fazer 1 sobre 2, todos esses sinais iam inverter do y. Aqui ia ficar mais, aqui ia ficar menos, aqui ia ficar menos, aqui ia ficar menos. A função ia ficar com um gráfico do seguinte jeito, ó. Espelhada no sentido oposto. Ou seja, uma função decrescente. Logo, como é que eu determino se uma função logarítmica é crescente ou decrescente? Se não tiver sinal negativo aqui, né? Se o x estiver ali, basta olhar para a base. Basta lembrar que se a base é maior que 1, crescente. Base menor que 1, decrescente. Então, ó, isso é y igual a log de x na base A com A maior que 1. Isso aqui é log de x na base A com A menor que 1. Entre 0 e 1, né? Não vamos esquecer disso, né? Porque não pode a base ser um número negativo. Show de bola! Função logarítmica de base menor que 1 é decrescente, ó, como o gráfico é. Muito bem. Característico esse gráfico, né? O tipo de gráfico que tu bate o olho e vem na cabeça. Olha, só pode ter uma porcentagem logarítmica. Muito bom. Seria legal também, de repente, depois a gente olhar as funções exponenciais, né? Elas são muito parecidas, ó. A função exponencial crescente, ó, ela é aqui, ó. Ela é simétrica. Se a gente fosse fazer uma função 2 elevado a x, seria assim, ó. Se a gente pegar esse eixo aqui, que é o eixo x igual a y, esse aqui é o eixo identidade, que a gente chama, esse é o eixo de simetria, x igual a y, a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, né? Esses gráficos são espelhados, são simétricos, às vezes o vestibular cobra isso. Quer dizer que o gráfico da função logarítmica decrescente tem que ser espelhado com outro gráfico, né? Eu não vou fazer para não poluir o nosso visual. Legal? Batemos um papo sobre gráfico de função logarítmica. E para encerrar essa nossa jornada, lembrando, gente, a aula é só a ponta do iceberg, depois tem que haver algum tipo de exercício, senão a absorção da matéria é muito pequena. Eu mesmo desaprendi logaritmo N vezes na minha vida. E agora, claro, depois de alguns anos dando aula, a gente acaba fixando melhor. Mas pode ter certeza que se eu não dou uma estudada, não faço os exercícios para me manter em forma, 2 anos depois eu já não vou saber uma série de coisas. Então assim, para a gente começar a dar uma olhada em equações logarítmicas, eu vou ter que mostrar para vocês algumas propriedades. As propriedades dos logaritmos são logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B, nós podemos transformar em logaritmo de A vezes C na base B. A soma de logaritmos se transforma num produto de logaritmandos. No vestibular, o cara troca a posição dos sinais e pergunta se é verdadeiro. Só assim é verdadeiro. Claro que trocar tudo de posição pode, né? O logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B é igual ao logaritmo de A sobre C na base B. Se a soma transformou em multiplicação, a diferença transforma em divisão. Observe que eles ficaram num logaritmando só. A gente poderia acrescentar, embora eu acho que é mais interessante enxergar como uma consequência da definição, a gente poderia acrescentar no nosso formulário essa história do expoente poder passar para frente multiplicando. Essas são as propriedades mais importantes de logaritmos. Não que a gente não precise usar, às vezes, algumas propriedades das potenciações, das potências, mas essas são as principais. Além disso, tem uma muito importante chamada de mudança de base. Mudança de base, como o nome já diz, é quando tu tem um logaritmo que a base é desconfortável, que a base não é interessante. Se tu quer uma outra base e não a base B, tu pode escolher a base que tu quiser. Tu vai lá e escolhe a base C. Tu vai transformar um logaritmo em 2 logaritmos sendo divididos.
embaixo, certo? Mudança de base. Observando essas propriedades, aí sim dá para a gente fazer já um monte de questão interessante sobre logaritmo, que é os exemplos agora que eu vou acrescentar. Vou acrescentar algumas equações logarítmicas, ou seja, uma equação, uma igualdade que envolve o logaritmo, envolve a incógnita, um xizinho no logaritmo, seja na base, seja no logaritmando, e vamos fazer algumas questõezinhas, probleminhas que envolvem essas propriedades que a gente acabou de revisar. Vamos lá. Bom, então uma situação muito clássica que o vestibular cobra toda hora é a seguinte, ó. Ele vai lá e informa para ti que o log de 2 é aproximadamente 0,3. Ele informa que o log de 3 é aproximadamente 0,48. E vai lá e te pergunta, então quanto é que é o log de 108? Sabe? Ele dá o log de 2, log de 3 e pede, então, se vira, calcula aí o log de 108. Pega o 108 e fatora. Divide por 2, 54. Divide por 2, 27. Divide por 3, 9. Divide por 3, 3. Divide por 3, 1. Dá 2 ao quadrado vezes 3 na terceira. Foi coincidência, tá? Bom, log de 2 ao quadrado vezes 3 na terceira, nada mais justo. A gente acabou de ver que uma soma de logaritmos transforma em produto de logaritmandos. Então, o contrário é verdadeiro. Um produto de logaritmandos eu posso transformar numa soma de logaritmos. Vezes transformou em 2 logaritmos somando. Esses expoentes eu posso usar essa propriedade aqui, jogar o n, o expoente para frente multiplicando. Ficaria 2 vezes log de 2 mais 3 vezes log de 3. E como o problema nos forneceu que o log de 2 é aproximadamente 0,3 e que o log de 3 é aproximadamente 0,48, 2 vezes 0,3 é 0,6, 3 vezes 0,48, 3 vezes 8, 24, vai 2, 12, 13, 14. 1,44 mais 0,6. Isso aqui vai dar 2 mais 0,04, 2,04. Essa é uma questão clássica. Eventualmente, para dar mais uma complicada no aluno, ele às vezes coloca como letra aqui, em vez de número. Faz tudo letra. De sacanagem. Sim. O cara vai lá e pode fazer assim, para sacanear o aluno, a mesma ideia, né? A mesma ideia. Ele vai lá e diz assim, log de m na base A é k. Log de n na base A é 3k menos 2. Então, quanto é o log de n na quarta vezes m ao quadrado? Mesma coisa, eu pego aquele produto, transformo numa soma, jogo os expoentes para frente e substituo o log de n pelo valor dado. 4 que multiplica 3k menos 2. 2 que multiplica k. 12k menos 8 mais 2k. 14k menos 8 a resposta. Então, tu vê, às vezes, para dar mais uma complicadinha, ele deixa só com letrinha, tá? Tranquilo, se o cara der uma treinadinha, tu vê, sai mesmo. Depois desse exemplo clássico, uma outra interessante agora, é a gente já aproveitar para dar uma revisadinha na mudança de base. Vamos ver uma questão famosa de mudança de base aí que aparece nos vestibulares. Eles vão lá e falam assim, calcule o log de 27 na base 5 sobre o log de 125 na base 9. Só de perceber que as bases estão bem diferentes, já vem na cabeça a mudança de base. E qual é a base mais legal para usar? É 10. Por quê? Porque tu nem precisa escrever ela. Mas o cara está meio preguiçoso mesmo no bicho, entendeu? Log de 27 sobre log de 5. Não precisa nem falar que é base 10, já fica subentendido. Ainda não precisa botar um 10zinho ali, um 10zinho ali. Sacou? O 27 ficou em cima, o 5 ficou embaixo e a base é 10. Vezes log de 125 sobre log de 9. Agora vamos fatorar. 27 é 3 na terceira, log de 3 na terceira, 5 é primo, não é fatorável.
O 125 subfatora dá 5 na terceira. E o 9 a galera sabe que é 3 ao quadrado. Mais uma vez expoente do logaritmando. Adivinha o que eu vou fazer? Vou jogar para frente do logaritmo. 3 vezes o log de 3 sobre o log de 5 vezes 3 vezes o log de 5 sobre 2 vezes o log de 3. E olha a mágica, o log de 5 em cima, divide o log de 5 embaixo, dá 1. O log de 3 em cima, divide o log de 3 embaixo, dá 1. Ficou 3 vezes 3, 9, sobre 2. E 9 sobre 2 é 4,5. Beleza? Então uma questãozinha famosa de mudança de base. Tu vê, até agora eu não fiz uma equação logarítmica, né? Eu só provoquei a utilização das propriedades dos logaritmos. Mas vamos lá, vamos cair agora de cabeça nas equações que envolvem logaritmo. Vamos fazer os casos clássicos. Tem um caso clássico que não acontece só em logaritmo, mas acontece em outras áreas também, que é o seguinte, ó. Ele vai lá e dá uma equação para a gente, que é uma equação de segundo grau disfarçada por logaritmo. Ele vai lá e diz, ó, o logaritmo de x na base 3 ao quadrado menos 12 vezes o logaritmo de x na base 3 mais 27 igual a zero. Aí a gente pergunta quais são os valores de x. Como é que a gente sai dessa? O melhor, eu diria, seria o aluno primeiro fazer uma mudança de variável. Ele chama o log de x na base 3 de uma outra letra. A galera gosta do y, pode usar o y, pode usar as iniciais da oráculo, não tem problema. Y ao quadrado menos 12y, tá vendo? Substituiu ali por y, mais 27. Caímos numa equação de segundo grau. Pô, tranquilo, faz a soma, faz o produto, acha o y linha e o y duas linhas. Quem é a soma? Menos b sobre a, dá 12. Quem é o produto? C sobre a, dá 27. Números que multiplicados dão 27. 27 vezes 1. 27 vezes 1. Multiplica 1 por 3, dividido por 3. 9 vezes 3. E o resto é com vírgula, infelizmente. Vai ficar 3 vezes 9. Soma 28. Soma 12. Oh yes. 3 e 9. Muita gente chega nessa hora e fica excitada porque chegou numa resposta, mas não é a resposta. Ele estava querendo o x, ó, nós achamos o y, que é coisa nossa. Agora eu tenho que voltar naquilo que eu fiz. Eu tenho que pegar e dizer que 3 é igual ao log de x na base 3. Certo? Aplicando a definição, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Esse ficou bom de calcular. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Depois, quem é que é a outra possibilidade para o y? É 9. 9 é igual a log de x na base 3. Ficaria 3 elevado a 9 é igual ao x, que é um número muito gigante que eu não vou calcular. Beleza? E para encerrar, não vou largar o osso assim fácil não. Para eu poder dizer que foi uma aulinha minimamente completa de logaritmo, eu tenho que fazer pelo menos um caso de equação logarítmica clássica também. Uma equação logarítmica clássica de aparecer é essa aqui, vamos ver. Log de x mais 1 mais log de x é igual Quero que dê um número bonito, né? Quero que dê um número bonito. Isso que eu estou pensando. É isso aí. Equação logarítmica. Como é que a gente resolve essa equação?
gente acabou de ver que a soma de logaritmos dá para transformar num produto de logaritmandos. X mais 1 vezes x. E aí eu fiquei com uma igualdade entre dois logaritmos. Poxa, se existe essa igualdade entre esses logaritmos, a única explicação, já que as bases são iguais, é que os logaritmandos sejam iguais. X mais 1 que multiplica x tem que ser igual a 6. X ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Acha o x' e o x duas linhas. Menos 2 e 3, a galera que prestou atenção viu que eu já estava engendrando essas respostas. A soma está dando, aliás, menos 3 e 2, né? Produto multiplicado dá menos 6, a soma dá menos 1. É isso aí, mais 2 menos 3. Só tem um probleminha. Nós temos que lembrar que o x, já que ele é um logaritmando, ele tem que ser maior que 0. Esse x mais 1 tem que ser maior que 0 também. Então o menos 3 caiu fora. Só a solução é só 2. Beleza? Então aí sim, dá para dizer que a gente pelo menos beliscou um pouquinho de cada coisa. Agora se passar a sofrer um pouquinho nos exercícios e depois trazer dúvida, e na próxima a gente consegue dizer que a gente deu uma bela revisada em logaritmo. Obrigado pela paciência e pela atenção, galerinha.